contratamos, ¿no? Acho que vai ter bastante jogos aqui, por isso que tem que ter um elenco muito qualificado. Acho que realmente eu vou ter que me readaptar a jogo a cada 3 dias, então é importante também quando a gente está em campo e quando a gente acaba o jogo recuperar bem. E essa é a minha função. A função o Lucas poderia ter feito gol, o Alan ali também poderia, mas é ajudar a equipe. Eu estou aqui para ajudar a equipe, independente de quem faça o gol, de quem dá assistência. Eu sempre tento ajudar ao máximo a gente na criação e, lógico, na parte para a gente sair sempre com a vitória. Professor Celso Zelt, uma boa impressão para o torcedor do Tricolor, essa atuação com o quarteto? Você viu a análise do professor Zubeldia ali explicando tudo. Uma boa não, uma ótima. Impressionou. O começo foi muito legal, jogadores que sabem jogar se procurando, né? Ele se procurando, o Oscar muito presente no jogo, o Luciano dizendo que se alguém tem que sair do time não vai ser ele dá o recado logo no começo do jogo, marca ali o gol da vitória. Muito interessante a fluidez do jogo do São Paulo, né? A primeira vez que o São Paulo estava de corpo e espírito presentes no mesmo lugar nesse ano. É bom ver isso, foi muito intenso, o Oscar muito bem no jogo, o Lucas dispensa maiores apresentações e comentários, o Luciano se fazendo presente, o Caleri, apesar de toda a luta, ele ainda tem crédito com a torcida tricolor e o próximo jogo é o jogo ideal para ele retomar, porque contra o Corinthians ele faz muito gol. Assim ainda tem crédito? Claro que tem. Ainda tem crédito, Olha aí. mas está aquém, né? Está aquém quando a gente fala desses outros jogadores que já começam o ano rendendo bem. E aí tem o desconto também que o adversário, o Guarani, está se reestruturando na vida, né? Depois essa queda para a Série C. O Guarani tem muitos jogadores jovens, mas um time corajoso do Maurício Souza. O Maurício Souza tenta propor o jogo. E isso também foi bom para o São Paulo, principalmente depois que o Guarani toma o gol, né? Sai mais e proporcionou espaços que, muito provavelmente, São Paulo não vai ter esses espaços nos clássicos, nos jogos mais difíceis de campeonato brasileiro. Mas foi muito agradável. Você falou do torcedor que foi ao Morumbi ontem. E eu pensava nisso, naquele começo de jogo, principalmente fluido, primeiro São tempo Paulo. foi muito bom. Falei, que gostoso ver um jogo assim, né? Um jogo gostoso, sem maiores preocupações. A gente sempre tem que levar em consideração, vai ter adversários ou vai ter jogos mais duros, mais difíceis, etc e tal, mas com o que tinha ontem, em campo, já pareceu um entrosamento agradável. Sim. Promissor. A gente, para não nos empolgarmos tanto, certo ou não? Concordo. Acho que é bem por aí. O jogo foi gostoso de ver, né? O primeiro tempo foi bom, envolvente, o segundo um pouco menos, mas de uma forma geral o jogo foi bem legal. Eu acho que não dá para se empolgar e nem ser tão crítico em estreia de temporada, começo de temporada, mas eu acho que essa é a palavra, é promissor o time do São Paulo, esse entendimento, achei que funcionou bem ofensivamente. Ontem não teve grandes riscos, mas ainda você tem ajustes, tem que evoluir a questão defensiva. Na recomposição, a gente via muito ali o Luciano e o Caleri por dentro, o Oscar e o Lucas voltando às vezes, mas nem sempre. Então, no contexto de ontem, acho que não teve riscos, mas para a temporada, esse ajuste vai ser muito importante do momento da recomposição. Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, se jogar com essa formação, a exigência defensiva vai ser maior. Acho que isso vai ser algo que precisa evoluir e acho que faz parte do processo até de adaptação, mas foi promissora a conexão desses jogadores, que eu gostei muito, não só da atuação tecnicamente falando do Oscar, que dispensa comentários, né, de lances de efeito, ajudando a fluir, mas ele muito solto. Acho que o Zubeldia conseguiu fazer esse entendimento, principalmente de Lucas e de Oscar, tendo muita liberdade, né? O Oscar partia da esquerda, mas você via vários lances que ele estava na direita próximo ao Lucas, e isso acho que fez muito bem para o time do São Paulo. E eu gosto muito das coletivas do Zubeldia, acho que sempre tem muito conteúdo, e até dentro do que ele falou da dinâmica dos 3 jogadores, dá para colocar também o Ferreirinha como um quarto jogador e com algo diferente, que é o cara mais ponta, mais do drible. Então acho que o São Paulo tem repertório na forma de jogar, a gente vai debater muito, o São Paulo ideal é como... Eu imagino que ao longo da temporada, lógico, você vai ter os jogos decisivos que você vai definir um time titular, mas acho que ao longo da temporada vai ser muito pontuado de acordo de estratégia, de jogo, de adversário, porque são 4 peças e, de fato, são 4 jogadores de características diferentes. Então, acho que o São Paulo ganhou repertório, acho que deu para perceber isso.
ainda esse aspecto defensivo, para mim, é o que mais... Para mim, não é o que preocupa, mas é o que mais vai exigir uma atenção para que o time funcione de forma perfeita. E só para completar, como faz diferença ter Alisson e Pablo Maia, né? Isso é... Opa, agora você falou, hein? O Alisson, como é um jogadoraço, né? A gente fala do passe do Oscar, lógico que tem que falar, mas ele também faz o jogo fluir. E até no outro trecho também, ele fala dos dois serem antagônicos, né? Do Pablo Maia ser o cara mais da contenção defensiva e do Alisson do passe de fluir o jogo, e a assistência que ele dá também pro gol do Luciano é qualquer nota. Então é legal ver esse São Paulo com essa dinâmica ofensiva, mas também é muito legal ver esse São Paulo com Alisson e Pablo Maia de volta. Promessa de Mineiro e Josué. Olha os caras. Já que estamos prometendo tudo. Breler, fique à vontade, óbvio, também para comentar sobre alguma preocupação defensiva que o São Paulo, o torcedor tricolor, possa ter ou tenha que ter. Mas quero te ouvir também sobre o quarteto, porque muita expectativa em relação ao Oscar, como viria, como estaria individualmente, mas, obviamente, ao Oscar ao lado do trio. Luciano, Calleri, não é verdade? Pelo que apresentaram nos amistosos nos Estados Unidos, para mim o Ferreirinha voltou de lá como titular. Pelo que ele jogou, foi o jogador mais voluntarioso do São Paulo, que mais tentou, que mais teve sucesso nas jogadas de velocidade pelo lado, e até pela característica dele, acredito que vai ser um jogador valorizado e que o Zubeldia vai ter um olhar diferente durante a temporada. Mas nesse momento faz todo sentido testar o quarteto, tentar entrosar, ter boa vontade com essa formação, porque na pior das hipóteses, o Zubeldia sai com uma ótima possibilidade de variação para o time titular. Então, esse é o momento de dar espaço para esses jogadores, de tentar, de insistir, de ver o que vai precisar de compensação. Então, para mim, o Zubeldia está corretíssimo. É um momento de ajustar a equipe e de tentar fazer com que esse quarteto jogue, e a amostragem foi muito boa, principalmente pelo Oscar. O Oscar, nos amistosos contra o Cruzeiro e Flamengo, foi mais discreto, em alguns momentos até muito burocrático. Ontem não, contra o Guarani ele jogou com plasticidade, com desenvoltura, buscando o jogo a todo momento. Foi o que se espera do Oscar, um jogador de dar muito passe, de acelerar o jogo, de dar dinâmica, mesmo com um toque só na bola. Então foi muito interessante ver o Oscar já nessa rotação, já evoluindo dessa maneira em relação aos 2 primeiros jogos da temporada. Mas como o Donk falou, para mim mais importante do que a volta do Oscar ao São Paulo é realmente ter a dupla de volantes, que é o esteio. Alisson e Pablo Maia fizeram muita falta para o São Paulo no ano passado, os dois sofreram com lesões, o São Paulo teve dificuldade de encontrar reposição à altura, não só de jogadores, mas de jogadores que tenham essa dinâmica que o Zubeldia ressaltou. O Pablo Maia ficando mais, o Alisson apoiando o ataque, sendo um jogador de muita chegada na frente. Então, pensando na ideia de jogo do Zubeldia, eles são os pilares ali, o Zubeldia sentiu falta deles no ano passado. Só jogaram uma vez juntos, em 2024. Então, pelo que o São Paulo entregou em 2023 sob o comando do Dorival e com essa dupla, é muito reconfortante para o torcedor tricolor ter de volta essa dupla de volantes. Completando com o lateral esquerdo também, o Enzo. Enzo jogou muito bem ontem. Muito bem. Me chamou a atenção também. Ontem. O Enzo Dias é um dos destaques do São Paulo nesse começo de temporada. Concordo. Todas as vezes que foi acionado, entregou, deu conta do recado. E não só no ataque, né, como a gente se acostumou a ver o Enzo Dias no River Plate apoiando bastante, mas defensivamente muito seguro também, não sofreu por ali. E claro, começo de temporada, não foi tão exigido. É preciso pegar um jogo grande agora contra o Corinthians para sentir de fato até a dinâmica defensiva do time como um todo. Mas até aqui o Enzo Dias tem sido uma grata surpresa pelo equilíbrio que tem dado do lado esquerdo. Não parece que o São Paulo trocou de lateral. Parece que o Enzo Dias está há mais tempo no São Paulo. Uma ótima notícia também. Então, nem tudo são flores, tem ali problemas a se ajustar, a dinâmica do time pode melhorar, mas até aqui o São Paulo vai tirando bons parâmetros e tendo ali boas respostas dos jogadores e também coletivamente nesse começo de temporada. Tem notícia boa em todos os setores do campo. Até na defesa que a gente falou. O Enzo, acho até que parece que trocou de lateral sim, porque ele é superior ao que o Wellington vinha entregando. Acho que o São Paulo ganhou peças e o Zubeldia fala muito disso na coletiva, né? O Oscar é um jogador, vamos esquecer que o Oscar é um jogador de nome, que era do próprio São Paulo, vamos pensar só na função que ele exerce. É o tipo de jogador que veio por encomenda.
Era o que faltava para a gente, disse o Zubeldia. E ele tem razão. Então, o São Paulo qualificou coisas que tinha necessidade. Com a volta dos volantes, que estavam machucados, estavam lá, mas não podiam ser utilizados. Com um lateral superior ao que tinha, pela esquerda. Agora com o Oscar, qualificando tanto na função do jeito dele jogar, como na qualidade técnica dele, o São Paulo tem muito mais do que tinha no ano passado. Repetindo, primeiro jogo do time completo aqui no Paulistão, tal. Então não é nem para a gente queimar todo mundo e nem para endeusar e falar, mas eu acho que já dá a cara de um São Paulo mais completo como time. A perspectiva é muito boa. Com o Pablo Maia, Alisson, com o Oscar, com o Enzo. Parece. Vamos aguardar. Domingo já tem um clássico. A gente tem uma tela com números do Oscar. Foi destaque no jogo de ontem, como disse o Breiler, com lances plásticos. Gostei do termo que você usou, porque eu concordei com ele. And the Oscar goes to... Boa! Tá todo mundo muito inspirado hoje. Depois dessas indicações aí, 3 indicações pro Oscar. É demais, hein? Oscar! Em 65 minutos pelo São Paulo contra o bugre de tanta gente. 59 ações com bola, 3 na área rival, 3 chances criadas, 6 passes progressivos, meia dúzia, 6 também cruzamentos realizados. Tem muito número ali que ele está liderando, ações progressivas, dribles. Realmente chamou a atenção, né? Os mais legais ele está liderando. O que chama mais atenção é o número de ações progressivas e passes também. O Oscar é esse jogador, olha muito para frente. E o jogador que olha para frente, ele tem uma margem de erro maior. Jogador que vai tentar o passe que desloca a defesa adversária, que deixa um companheiro na cara do gol. O passe que ele dá de letra pro Lucas, não é qualquer jogador que faz. Porque parece muito simples, mas tem a velocidade, tem o timing, precisa ter um entrosamento que ele já tem de longa data com o Lucas, desde a base do São Paulo, seleção sub-20 também. Então é muito legal ver um jogador com a técnica do Oscar atuar dessa maneira, com associação e olhando para frente o tempo inteiro. Não é um jogador burocrático que chega a bola nele, ele está de costas e dá o passo para trás. Se o Oscar estiver de costas, ele tem recurso para acelerar o jogo, para fazer o jogo andar para frente. E eu gostava do Oscar na seleção justamente dessa virtude dele. Não é meia de ficar dando passinho para o lado, é sempre de verticalizar o jogo. E para o São Paulo do Zubeldia, né, o Zubeldia que gosta desse jogo vertical, ter um jogador como ele, com essa capacidade... Olha só o passe que ele dá. Esse aí foi lindo passe, né? Lá pro lado direito, isso eu gostei muito também. Então, parece ele, nossa, é um passe bobo, cara, mas fazer isso com a velocidade de um jogo profissional é de um jogador que tem uma técnica diferente e o Oscar mostrou tudo isso ontem. Essa bola foi boa também, quase saiu o gol do Lucas. Eu acho que o Oscar ainda pode melhorar fisicamente, ele até citou isso depois do jogo. Ele não é um jogador físico, de confronto, de embate, de drible, mas ele é um jogador que precisa estar bem fisicamente para essa rotação do jogo, para que quanto mais ele aparecer em campo e quanto mais o São Paulo acioná-lo, mais chances ele tem de deixar um companheiro na cara do gol e praticar essas ações progressivas no campo, que é levar o time para frente. Vamos com uma tela agora com números do Luciano, que muita gente comenta, pô, como é que vai colocar todo mundo em campo? O Ferreirinha tem que sair, não tem? O Luciano vai para a reserva? O Luciano já fez gol lá nos Estados Unidos contra o Cruzeiro e já fez gol ontem. Olha aí, ó. Entra ano, sai ano, mais um gol de quem? Do Luciano. Aí, professor. Contra o Guarani, 1 gol, 4 finalizações, 2 no alvo, 6 ações na área rival, 1 chance criada, 50% de aproveitamento em cruzamentos e 6 posses recuperadas. Tá ajudando também na recomposição, é isso? Esse é o Luciano que, na posição que é a melhor, né? A que ele rende. A gente fala muito de uma maneira crítica, secretário de lateral. O Luciano é secretário do centroavante, no bom sentido. Né? Não adianta você querer transformar o Luciano em camisa 10, cerebral, mesmo botar ele para fazer a função do Ferreirinha, se você tem no elenco um Ferreirinha. Luciano é esse aí. Esse é o desafio. Arranjar essa função 8,5, um pouquinho menos de 9 para o Luciano, dentro do arranjo do time. Uma coisa é certa, ele entrou em campo ontem como candidato a dançar numa dividida com outros nomes do quarteto. A pressão aumenta sobre ele trio. com a chegada do Oscar,
Com a boa fase do Ferreirinha, professor? Mas ele não teme pressão. Ele é um jogador que entrega gol em momento decisivo, gol em jogo difícil. Tem personalidade, né? Tem muita personalidade. E tem gol. Ele tem gol para entregar. O Zubeldia falou isso. Isso pesa. É por isso que eu cobrei mais do Caleri. Não que o Caleri esteja mal, mas do jeito que está todo mundo se mexendo, está na hora dele voltar a entregar gol. Professor, você já ouviu a musiquinha? Toca no Caleri que é gol. São tricolor, beleza? Acabamos de ver aí, né, a mídia rasgando elogios ao tricolor, né, do canal ESPN, falando a respeito do jogo de ontem, onde o São Paulo venceu por 1-0 ali o Guarani. Vamos com mais informações aqui no portal GE, que tá falando sobre análise, rapaziada. São Paulo estreia a versão 2005 com bom futebol e nova cara. A vitória por 1-0 sobre o Guarani no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, poderia ter sido a estreia do São Paulo em 2025. Apesar de já ter sido o terceiro jogo do tricolor na temporada, a partida da última quinta-feira, que foi ontem, rapaziada, pode ser considerado o primeiro em que o time de fato apresentou algo perto daquilo que pode mostrar esse ano. Essa vitória por 1-0 aí sobre o Guarani foi o primeiro jogo da temporada em que o São Paulo realmente jogou com cara de time. Depois de amistosos ali, mornos e um empate sem sal contra o Botafogo SP, ver o quarteto Oscar, Lucas, Luciano e Caleri funcionando juntos no Morumbi foi um alívio. Foi a primeira vez que em 2025 que a gente conseguiu enxergar um time com ideias claras e bem organizadas dentro de campo. A movimentação do time foi o ponto alto. Com o Oscar inspirado, as jogadas fluíram pelos dois lados. E o Guarani teve dificuldades para segurar. Gostei de ver o time atacando com intensidade e buscando alternativas para furar a retranca. Mesmo com o placar magro, a atuação foi convincente. Não é exagero dizer que o torcedor saiu mais animado com o que viu. Mas é claro que ainda tem muito a melhorar, né? Caleri precisa ser mais participativo, os volantes podem aparecer mais na área adversária e Igor Vinícius tem que se soltar no ataque um pouquinho mais. Esses detalhes precisam ser ajustados logo, porque enfrentar adversários mais fortes, como o Corinthians, né, que tem domingo aí já, vai exigir ainda mais do time. Ainda assim, é um bom começo, especialmente considerando o início inconsistente da temporada. Essa terceira rodada aí pode muito bem ser considerada a estreia real do São Paulo em 2025. A evolução foi clara e o time mostrou que tem condições de competir em alto nível. Agora é manter o foco, ajustar alguns detalhes e encarar o clássico com confiança. O jogo contra o Corinthians vai ser o teste de fogo para ver se a evolução está sólida ou é um lampejo, rapaziada. Eu acredito que o time tem muito a melhorar ainda, mas vamos esperar aí domingo para a gente tirar nossas conclusões. Pessoal, qual é a opinião de vocês aí, que vocês acharam do jogo? Comenta a respeito. E também o que vocês acharam da estreia, né, do Oscar ali jogando. Coloca aí também nos comentários. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.